Vamos levar nossos pensamentos, entrar em contato com os espíritos bons e amigos, que sejam conosco nesta noite e que possamos cada vez mais estreitar esse laço entre nós, encarnados e os desencarnados, que nos assistem e que nos orientam, que nos guiam, e que nos momentos de aflição estão sempre conosco. Muita paz. Olha que nós temos as vibrações para Sérgio Moreira Menezes, Avenida Jorge escrever direito, eu não adivinho. É no Imbuí. A vibração para Solange Maria Santos Fernandes. Está na UTI. E Sérgio Moreira Menezes. E quem mais? Elvésio Gomes Silva. O Hermano Souza, 157, Almenara, Minas Gerais. Vocês quando escreverem isso, eu vou botar agora vou botar uma cestinha aqui e deixar, viu? Aí os espíritos leem e vão ajudar na medida do possível, né? Antes, tem aí uma monografia com vários trabalhos meus. E vocês sabem uma coisa? Cristiane fica desenterrando esses trabalhos, que eu nunca mais me lembrava mais desses trabalhos, nem sabia que existiam. Eu não sabia não, sinceramente. Olha, eu até falei na quarta-feira passada sobre os aspectos econômicos e sociais da reunião mediúnica, não é? Pois tem aqui, tá vendo? Então, isso é bom para que vocês colecionem. Isso daqui não vai fazer parte de livro nenhum. Eu não vou fazer, não dá mais para fazer livro nenhum. Já estão fazendo 4 livros lá em São Paulo. Lá para janeiro, dezembro, fim de dezembro, janeiro, chegam aqui. Aí, para que mais? Eu até estou escrevendo pouquíssimo. Eu acho que o que eu tinha de escrever, já escrevi, sabe? Não? Então vou arranjar um lugar para botar aqui as vibrações, botar aqui direitinho, viu? Aí vocês vêm, sobem aqui e aí vocês põem aí no cestinho. Bota arranjar um cesto bonitinho. E aí vocês... Tá bom? Aí há pessoas dizem assim, será que os espíritos veem mesmo? Vão fazer silêncio. Eu não estou olhando para vocês. Vocês estão olhando para mim. Eu estou falando por necessidade. Então,
o doutor, não sei se vocês conhecem, o doutor Luiz Barreto, é um médico oftalmologista, um espírita, a velha guarda. Acho que foi um dos fundadores da União Espírita de Vitória da Conquista, se não me falha a memória. Acho que foi, realmente, ele foi um... Ele ainda faz um trabalho muito bonito. Ele disse assim, olha, Bernardo, um dia, eu nunca acreditei, eu nunca fui assim de acreditar nesses papéis de vibração que a pessoa põe sobre a mesa, então num cestozinho. Quem tiver um cestozinho sobrando, viu? Tem? Então põe aqui, aí vocês. É resultado. Acabou a palestra, e foi ele até que fez a palestra na União Espírita de Vitória da Conquista. E aí ele foi, né, se preparar para ir embora e tal, era o presidente da instituição, era o Centro Espírita Humberto de Campos, onde no fundo funcionava a União Espírita. Aí todo mundo foi embora, e ele ficou ali um pouquinho, e depois, quando ele, porque tem um corredor assim para daqui da União, contornando o prédio, ele ouviu, já estava tudo apagado, as luzes apagadas, tudo direitinho. Ele ouviu um barulho de vozes dentro do salão. Aí ele disse, puxa, quem é que está aí? Quem será que ficou preso aí? E aí ficou curioso, né? Aí tem umas janelas, ele aí pelo vidro, olhando, e disse, olha, tinha uma luz assim, azul lá dentro. E muita gente sentada, eram espíritos. E um espírito estava fazendo palestra, enquanto que o outro estava lendo esses papeizinhos um por um. Estavam tomando nota. O espírito não precisa escrever, tem uma memória de computador, né? Então, ele aí foi que percebeu que esses papéis aqui são examinados pelos espíritos. Veja a importância que a gente não liga para o negócio de vibração, mas ele é uma pessoa séria, não é inventar, né? E realmente os espíritos cuidam das pessoas assim. É muito interessante, né? Hein? Tem em qualquer lugar que vocês puserem aqui. Porque aqui, quarta-feira, vocês não estão aqui? Pode botar aqui, dia de quarta-feira. Não pode botar lá embaixo. Mas se quiserem, põe aqui, não é? Pode botar em qualquer lugar aqui. Até em cima mesmo da coisa. O importante é botar em algum lugar. Aqui, lá embaixo, lá em cima, na praia, seja onde for. Deixa guardado lá. Não joga fora nem queima. Viu? Então você pode botar lá embaixo, lá em cima, lá do lado, no meio, qualquer canto. Aí mesmo na sala mediúnica, o pessoal põe. Então aqui, a equipe espiritual daqui é muito grande. Não são 5 nem 10 espíritos, não. São centenas de espíritos. Então eles têm uma equipe
E preparado, ainda tem mais essa. Bom, então esses trabalhos que Cristiane fica desencavando são trabalhos publicados, a maioria foi publicada em jornais e revistas espíritas daqui da Bahia, do Brasil e de outros países, né? Por exemplo, tem um jornal que corre toda a América Latina, eles copiam os artigos meus que saem em Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira. Eu sempre sai artigo meu lá. Então eles publicam, passam para o espanhol e pegam desde a Venezuela até o Uruguai, todos os países, e o México também. Então, eu escolhi aqui um tema interessante sobre a mensagem do Proteu. Proteu era uma entidade da mitologia grega que possuía a faculdade da metamorfose. Vocês sabem o que é metamorfose, não é? Sabe mesmo? Vocês têm certeza? É o jogo do milhão. Entende? Transformação. Isso. Que é isso aí que está batendo o dedo? Hein? Quem é? Tem algum macumbeiro aí, não? E é falta de educação ficar estalando o dedo assim, né? Eu tenho que dar exemplo, né? Bom, ele se transformava ao silêncio, a seu bel prazer, naquilo que fosse necessário e apropriado ao momento. Essa figura aqui foi aproveitada por autores americanos e depois japoneses, que há muitos heróis nesses desenhos animados que também se transformam, não é isso? Não é isso? Uma metamorfose. Olha, nada se cria, tudo se copia. É que as pessoas não sabem. Como o Walt Disney mesmo. O Walt Disney, com todo respeito, ele plagiou os autores gregos de 400 anos antes de Jesus. Que negócio dos animais terem sentimentos, não é isso? Expressar ideias, valores. Então ele pongou nisso e aí criou. E aí você, um gênio, não é não. É plágio mesmo. Tá de gênio. É como também heróis americanos de revista em quadro. Por exemplo, Super-Homem. Super-Homem é uma metamorfose, não é? É ou não é? Agora, só tem uma coisa, a única diferença dele para Clark Kent são os óculos. E o cabelo, em vez de ser para trás, aí fica com um rabicho de porco aqui, assim. Pronto, como ele fica diferente, não fica? Irreconhecível, hein? Hein? Ah. Ele fica diferente. E você viu como é que ele muda a roupa? Roda assim. Agora, para onde que vai essa roupa? Ninguém sabe, né? O americano fica vasculhando
a mitologia e cria tipos. Como o povo não conhece, não sabe nada, pronto. Todo mundo engole. Né? Não é verdade? É como os espíritos. A vocês dois. Por isso que Kardec disse uma coisa, o espírito era Kardec. O espírito dá ao seu corpo a aparência que desejar. Isso é metamorfose, não é? A gente chama de transfiguração, não é? Mas é uma metamorfose. Quer dizer, uma forma de uma caçarola. Aí eu vira uma caçarola. Não tem um desenho que diz aí? Assim? Não tem? Tem sim. É. Então isso foi tirado da mitologia, né? Já, poxa, mas geniais esses caras. Eles ficam buscando isso aqui, essas personagens, e copiam e transformam, né? Dão uma outra visão. Ele diz aqui, ele se transformava, se o prazer, naquilo que fosse necessário e apropriado no maior momento. Isto lhe dava uma força incomum. Entretanto, dizem, Proteu não abusava dos seus inusitados poderes. Sabia-os regrar com parcimônia e método. A lenda do herói grego, aliás, como toda lenda, possui algo de humano, de bem e caracteristicamente humano. Representaria as atitudes dos homens durante a vida que se desdobrava em metamorfoses até o seu termo e além do seu termo. Porque isso é interessante o seguinte, porque nós nascemos, há quem desencarne logo, não é? Questão até de horas, ou já nasce morto. Mas há muita gente tem uma etapa, não é isso? Como nós. Aqui. Aí lá vamos até atingir a senectude, que chama a velhice. Então vamos da infância, né? Do nascimento até a morte. Nesse interregno, nesse intervalo, né? Nós nos transformamos, na verdade. Não é isso? Nós nos transformando, vai existindo algo, né, ligado à metamorfose externa e interna. Basta dizer que as células se renovam. A gente pensa que isso é do passado, mas não. As células também se renovam, têm a sua metamorfose. Não é? Então é isso, nós vamos nos transformando agora. Algo aqui interessante, e que parece com a mitologia grega, é que aquela metamorfose, essas metamorfoses já estão conosco. Nós não adquirimos. E aí o que caracteriza o quê? Esse processo, ele caracteriza as espécies, em que, embora queiram fazer, né, hibridismos, mas na verdade nós obedecemos a uma característica morfológica, né, que pode ser alterada, como vem sendo alterada, pela intervenção do homem. E ninguém sabe aonde isso vai parar. Quais seriam as consequências? Ou quais serão as consequências? É bem possível que eu não esteja aqui, pelo menos, encarnado para assistir a essa metamorfose. Então, nós trazemos já intrinsecamente, ou melhor, essencialmente, as metamorfoses, não é isso? E são, assim,
como se fossem rituais. Aí tem ali a fase da criança, a puberdade, né? E aí lá vai chegando a adolescência, a fase adulta e até a velhice. Isso obedece o quê? A uma lei. É uma lei, não é? É por isso que eu digo, por exemplo, a opinião minha, se vocês quiserem aceitar, aceita. Não é o tempo que nos envelhece. Não é o tempo. É que nós já trazemos essa metamorfose dentro da gente. Aquele bebezinho lindo ali de 3 meses estaria fadado, se nada acontecer, interrompa o ciclo, a velhice. E a velhice está nele. Não é interessante isso? Aí alguém diz, não acredito em nada. Quem disse isso é burro, pode chamar de burro, eu já chamei. Porque obedece a uma lei. De onde vem essa lei? Ah, porque a genética, os genes, não tem genes? E quem dotou os genes de inteligência para reger todo esse gigantesco e ainda indecifrável processo? Não é isso? Todo dia eu li na revista Veja que tem genes inteligentes, é mesmo, e genes burros. Aí, resultado, quem for burro vai culpar quem? O avô, tá? Os antepassados, miserável, desgraçado, era burro. Essa asneira saiu na revista Veja. Eu mandei uma cartinha para lá, eles não publicam não. Acho que eu já mandei umas 20, nunca publicaram. Eu digo, vocês são os campeões em asneira. Mas mesmo assim. Quer dizer, não existe um processo antecipado. Por isso que a doutrina espírita é tão combatida. Vocês falam, o perispírito, não é isso? O que é o perispírito? É o chamado modelo organizador biológico, sob o comando do espírito. Então ele já traz todo o processo, desde o embrião, desde a fecundação, até, em casos normais, o nascimento. Digo normais porque pode acontecer acidentes de percurso, mas do momento da fecundação até o nascimento, ali são obedecidas leis, são leis imutáveis. Quem for médico ou geneticista que me conserte, mas nós passamos a maior parte do tempo nesse período onde no útero da mulher, não é isso? E tem mais uma coisa, nós passamos uma parte ponderável de tempo dentro do líquido amniótico, não é isso? É líquido, vamos chamar de água, água, né, enriquecida, mas ali por onde nós respiramos, pela boca, pelo nariz, hein? Quem que sabe aí? Ótimo, muito bem, vocês vão pro show do 1 milhão. Resultado, isso é uma lei ou não é, minha gente? O acaso, não existe o acaso. O acaso é uma coisa que surge sem ter um histórico e sem ter uma razão de ser. Surgiu, como podia não ter surgido, não é?
É por isso que esses chamados gênesis, os gênios, chamamos gênios da organogênese terrena, eles que se encarregam de todo esse trabalho. Embora, como eu já citei aqui outra vez, e ele acho que não vai ficar assim aborrecido comigo, porque é um espírito superior, porque eu posso ficar aborrecido com o espírito superior. Agora, é um contrassenso, o espírito superior fica aborrecido comigo. Não é verdade? Então eu fico mais à vontade. Não é? Resultado, Emmanuel, a caminho da luz, se não me falha a memória, diz que esses gênios tutelares fariam operações no perispírito para quando o indivíduo reencarnar, ele vir com uma espécie de metamorfose, não é? Adiantar determinadas partes do organismo, aprimorar, melhor dizendo. Daí, segundo ele, os elos perdidos na evolução. Aí isso aí contraria, não é a doutrina espírita, mas contraria o bom senso, pelo menos para mim. Porque o perispírito, ele tem que ter uma evolução natural. E não assim, desse jeito. Quer dizer, operar determinadas partes do perispírito, quando se proceder à reencarnação, aí o indivíduo vem já com certos aspectos mais avançados, como o cérebro e aí por diante. Não o tamanho do cérebro, porque o tamanho do cérebro isso não resolve nada. Você pode ser pequeno ou grande, o sujeito com um cérebro desse tamanho, antigamente tinha isso, né? Até Kardec na Revista Espírita faz uma análise sobre isso. O cérebro desse tamanho, quer dizer, essa pessoa com a cabeçorra, inteligentíssima, não é? A pessoa com a cabecinha desse tamanho, isso deve ser burro, né? Então existem os estudos, eu não sei se eu errar, vocês me consideram que é frenologia, se não me falha a memória. Então o estudo, sabe quem estudou? O Camille Flammarion, estudaram o cérebro dele. Era normal. Estudaram o de de Garibaldi, que tinha uma cabeçorra ele. Nada é normal. Estudaram o de Einstein, disse que eu confundiram, até conta, não sei se é lenda, com o cérebro de um orangotango. Não sei se é verdade. Eu sei que tamanho de cérebro não resolve nada. Que o cérebro não pensa. Vocês veem isso também na própria Revista Espírita. Como diz, perispírito não pensa. O cérebro não pensa. O espírito sim. O espírito não pensa, é o pensamento. Então é isso que a gente precisa estudar, né? Mas Emmanuel, você contestar? Eu não estou contestando ninguém. Eu acho isso, no curso da evolução, um absurdo. E vem cá, e por que muita gente? Porque essas pessoas que teriam seus perispíritos alterados, em função de quê? Para governar o mundo, para tomar conta de um país, eu acho que não funciona não. Porque o homem e o poder ainda não se conciliaram. É muito difícil a gente ter nas mãos o poder e saber agir.
saber como aplicá-lo. É muito difícil, porque há várias implicações, né? Não é por ele só, mas várias implicações, exigências sociais, conchavos políticos, e aí a coisa, até mesmo o ditador. Você não viu o ditador agora do Paquistão receber sei quantos milhões de dólares para deixar os americanos usarem as bases lá? Então ele vendeu. Agora, pode esses 300 ou 600 milhões de dólares vão alimentar o povo? Ninguém sabe, né? Tá vendo? Então, o poder sempre é corrompido, infelizmente. O poder, seja lá como for, ele é corrompido. Porque ele não se sustenta diante da honestidade, dos direitos humanos, os direitos dos cidadãos. Agora chama de cidadania. Esse negócio de cidadania, para mim, isso é palhaçada. Hoje mesmo eu estava vendo o negócio da greve dos professores, dizendo, mas meu Deus, a maior aberração, o maior golpe, e um golpe inteligentíssimo dado pelo governo, sabe o que foi? O voluntariado está tirando muito pão da boca de muita gente. Vocês sabiam dessa? O voluntário vai para lá, trabalha, não ganha nada, assina um papel, tem uma lei, e tira o dinheiro do profissional, da oportunidade do profissional. E ninguém percebeu isso. Ninguém está percebendo essa perversidade. Já tem voluntário dando aula. Quer dizer, tira a oportunidade do profissional. Aí está todo mundo batendo palma, voluntariado, Rede Globo, né, fazendo essa. E as pessoas ficam caladas. O brasileiro não pensa, não. Ele não pensa. Aí se pensar, morre. Ele tem medo. Então isso é um golpe baixo. Está precisando de um encanador. Meu pai é encanador, ele pode vir aqui fazer o trabalho. Quer dizer, já tira a oportunidade de alguém. Não é? Sabe onde é essa? Não. Mas como é que a gente vai dimensionar isso? Por exemplo, eu estou tomando o lugar de alguém aqui? Não. Meu trabalho é voluntário. Eu estou falando em relação às profissões, ao trabalho profissional. Quem? Sim. Eu sei. Certo, mas de qualquer maneira ele está tirando a oportunidade de um professor estar lá, tirando o sustento para sua família. Olha, isso aí é um golpe muito bem dado e perverso. É perverso, porque está tirando a oportunidade de profissionais. A pessoa é eletricista. Meu pai é eletricista. Ele vem aqui, aí conserta tudo, mas não ganha um tostão, vai embora. Contraria a lei do trabalho também. Nós vamos atrás de assinar o negócio de voluntário, não, porque já existe acórdãos
Olha, Divaldo, nosso companheiro Divaldo, tinha voluntários lá na escolinha dele. Um dia, esses voluntários saíram e botaram na justiça e ganharam. É a lei da Constituição, todo trabalho tem que ser remunerado. Esse negócio de voluntário de solidariedade é ser bonitinho dentro de um centro espírita, no hospitalzinho de Irmã Dulce. Irmã Dulce não paga salário a médico, não? Ah, eu queria ver. Não é? Aqui, por exemplo, aqui é voluntário. Eu nunca vou chegar a sair daqui para estudar trabalho e reclamar o quê? Aqui é voluntário. Mas eu não exerço uma atividade profissional. Pela lei, é uma atividade religiosa. Não é? Não é isso? Por isso que quando eu cheguei lá na Sulcom, aí falei com a superintendente para dar o habite, que até hoje não deram. Aí ela disse, Célia, se não sair o habite, nós vamos ter que fechar a casa. Eu digo, não fecha não. Se bem na cara dela. Quem estava junto de mim foi Júlio, Júlio. Fecha não. Porque ali é considerada uma instituição religiosa. E se a senhora estudar a codificação, a Constituição, vai ver que aquilo ali é intocável. Você não vai fechar nada. E eu desafio. Mesmo assim. Ele levantei e foi embora. E tem mais de um ano, não sai o habite, ela não dá, mas também não fecha. Tá vendo? O problema é a gente se politizar para saber pleitear os nossos direitos. Senão a gente vai, né? Então esse negócio de voluntário é muito engraçadinho, mas alguém não percebeu que no que diz respeito ao profissional, está criando o quê? O desemprego. O está tão preocupado com o emprego. Né, não? Pensem melhor para vocês vão ver. Pensem melhor. Pensem. Quer ver outra coisa esperta? Estágio. Quantos bancos botam profissionais para fora para pagar uma porcaria ao estagiário, hein? Isso é o que? Exploração. Está vendo? Mas a lei nunca representa a vontade do povo, mas sim os interesses de grupos. Isso é que a lei brasileira representa. A nossa lei não representa a nossa vontade, não, nem os nossos direitos. Representa, sabe o quê? Os interesses de grupos. É assim que funciona. Olha, médico, eu advoguei para 17 sindicatos. E hoje eu vejo com tristeza que sindicato no Brasil acabou. Fizeram uma política tão suja que acabou o sindicalismo no Brasil. Não existe mais. Não existe mais. Existem os pelegos que são subvencionados pelo governo. E depois saem como deputados e aí por diante. Está vendo você? Isso é aula. Aí cadê o espiritismo? Isso é espiritismo. Vocês reencarnam para quê? Para ficar pagando débito moral? Não, eu fiz a ela fez a minha. Isso é uma imbecilidade dentro do movimento espírita. Eu reencarnei para crescer moralmente e socialmente. Isso só pode acontecer aí fora, a gente estudando. É isso aí.
Senão, por que Kardec botou lei de liberdade, lei de igualdade, lei do trabalho? Hein? Vocês já leram a lei do trabalho do Livro dos Espíritos? Já leram? Pois leiam. Leia a lei de igualdade para ver. Não pode existir igualdade, isso é utopia, isso é mentira. Igualdade jamais existirá. Enquanto nós estivermos nesse estágio miserável em que encontramos. Agora, existe uma igualdade essencial. Aí sim, todos somos centelhas divinas. É uma clonização luminosa. Né? Se todos somos centelhas divinas, somos... Né? Agora, existe igualdade nas desigualdades? Existe? Existe. Olha, se todos são desiguais, todos são iguais. Não são? Ou não são? Tá vendo? Agora vamos adiante. Representaria as atitudes dos homens. Eu estou falando aqui, olha minha gente, eu não estou aqui metido a sabichão, negócio não. Eu só quero que vocês sintam o que é o Espiritismo. Que não é essa baboseira que estão pregando por aí, não. Estão pregando asneira, besteira, estão trabalhando com as emoções das pessoas, estão transformando as pessoas em beatos e beatas. Eles estão fazendo. Falar em política, veja que imbecilidade. Então Kardec foi idiota. Então Kardec, Manuel S. Porteiro, foi um idiota também. O próprio Gelei, eu tenho um estudo de Gelei, fazendo uma crítica a Marx, que é uma coisa assim fantástica. Mas é uma coisa de doido. Ele arrasa com Marx, argumentando, que é muito fácil a pessoa levantar e falar, eu não aceito, então se você não aceita, qual é a sua? Não é? Que é muito fácil. Agora, é preciso o seguinte, vocês estudarem. Eu, por exemplo, eu estudei muito antropologia cultural, que é um dos ramos, assim, para mim, mais interessantes, porque abrange a sociologia, né? A psicologia social e aí por diante. Então, eu fiz isso, não foi para ganhar dinheiro, não, para entender melhor o Espiritismo. Essa não é minha visão, não, a visão de Bernardo, não, é a visão do Espiritismo, da própria doutrina. É isso que a gente tem que estudar. Então, representaria as atitudes dos homens durante a vida, que se desdobram em metamorfoses até o seu termo, e além do seu termo. É por isso que os Espíritos disseram também a Kardec, que ninguém muda porque foi para o outro lado, não. Não é assim, não. Há espíritos que não prestavam para nada aqui, não valiam nada, eram salafrários, de repente desencarnam, 2 anos depois, vem ditando mensagens lindas, maravilhosas. Eu não acredito. Sinto muito, mas não. Agora, vejam só, observem. Há espíritos como Oscar Wilde, que era um devasso mesmo, ele reconhecia. Né? Ele era uma pessoa que não tinha muitos escrúpulos morais, embora fosse um gênio. Né? Era bissexual, era isso. Olha, o homem pintava e bordava.
Pintar. Isso não quer dizer ser homossexual, é uma pecha, não, nada disso. Cada um tem a sua opção sexual e que devemos respeitar. É o problema da pessoa, não é isso? Ele pode ser bi, tri, pode ganhar até a Copa. Eu estou pouco me importando com a situação dele. Resultado: um dia, uma médium, tem o nome até de uma escritora famosa, Elizabeth Duncan, ela recebe em Londres uma peça de Oscar Wilde. Uma peça linda, mas fecenina. Você sabe o que significa fecenina? Indecente, indecente, né? Amoral, pornô, para usar um termo, né, bem da moda. Resultado, hein? Era muito bonita a peça, mas era uma peça erótica. Ou vocês acham que o erotismo não presta e é feio? Depende de como trabalhar ele, como Pitigrilli, por exemplo. Depende do autor saber trabalhar a trama. Porque todo mundo pensa, isso é erótico, então é uma porcaria. Não é assim também não. Não é tão por aí. Por exemplo, a Dama das Camélias é um livro erótico, não é? Quem o escreveu foi Alexandre Dumas Filho, que é a história do amor que ele sentiu por uma mulher, né, que chama de prostituta. É uma das coisas mais lindas do mundo, tá vendo? No entanto, pela situação dela como personagem, ela tinha que exercer o erotismo, mas isso não invalida o lirismo do livro, que é todo fundamentado no amor. Tá vendo? Aí, viu? Aí Oscar Wilde escreve essa peça através dessa mulher. Quando encenaram em Londres, foi um sucesso. Disseram que era uma peça de Oscar Wilde que foi encontrada numa biblioteca e que todos aprovaram, porque ali estava o estilo de Oscar Wilde. Muito bem. Isso tem mais de uns 30 anos. Aí resolveram trazer a peça para aqui para o Brasil, para ser exibida aos espíritas. Rapaz, foi abaixo-assinado, aí foi um inferno para não trazer a peça. E não trouxeram. Quer dizer, isso é hipocrisia. Porque a gente lida com o que não presta o tempo inteiro, até dentro de nossa própria casa. Nem todo tálamo conjugal é respeitado. E eu não vou dizer o que é tálamo conjugal, nem adianta. São as quatro paredes onde o casal mantém suas relações sexuais. Depende das aberrações, ou não. O ingresso de espírito da pior espécie, na hora que a pessoa entra para aberração sexual, ele entra também. Abre espaço para ele, e seja o que Deus quiser. Aliás, seja o que Deus não quiser. Né? Você quer brincadeira? Bom, todavia, enquanto Proteu disciplinava conscientemente suas transformações com o homem, o mesmo não sucede, salvo honrosas exceções.
mas é comum a lenda generalizar sua mensagem para alcançar a humanidade como um todo. A metamorfose, neste caso, implica desenvolvimento gradual e, até certo ponto, imperceptível das potencialidades humanas, num processo contínuo que deterministicamente tenta a perfeição. Veja, é um determinismo, mas criado por necessidade da evolução. Alguém há de estar se lembrando aí, e com justa razão, daquele a natureza não dá salto, não é isso? Dá, mas quando ela já preparou o salto. Porque o salto parece que vai ser uma coisa, parece um sapo, uma coisa de repente. O sapo está ali, né? Aí, nós não somos sapos. Então a natureza dá saltos, mas quando tudo já está preparado, é o último ato de uma peça, é o grande finale, é o canto do cisne. O salto já foi preparado por longo tempo, então não houve um acaso, não é isso? Por exemplo, você já ouviu falar naquele estalo, hein? O que é o estalo? Quer ver se as pessoas têm? É uma espécie de salto. É você entender uma coisa de repente, que há um minuto atrás você era completamente tapada a respeito, era burra. Quem lhe deu isso? De onde veio? A percepção, que foi desenvolvida através de longo tempo. Não é? É também a eureka, não é? Também faz parte desse trabalho, desse processo. Eu mesmo tive uma vez um estalo. Estalei um osso meu aqui, foi um negócio sério. Não foi não. Sabe o que acontece? Eu fui escrever um trabalho e não sabia o que escrever. Aí eu fui contando, escrevendo, que eu não tinha motivação, que era e tudo mais. E aí terminei escrevendo 2 laudas. Aí fiz o artigo. Quando eu percebi, estava pronto. Eu trabalhei sobre o quê? Sobre a inspiração e expiração, porque eu suei com uma droga para fazer. Então tem aqui um processo contínuo que deterministicamente, quando a gente fala em determinismo, é uma coisa interessante, viu? Não é uma coisa que já está pronta, não é um fatalismo, não. Chega um banho por cada hora que eu ainda tenho que tomar uma injeção. Através do céu vai o ser humano evolver. Toda vez que eu boto isso, eu boto envolvendo. Evolver no sentido intelectual e moral. Evoluir no sentido físico, biológico. Evolvendo em meios aos problemas que vivencia, gerados por ele próprio em suas relações interpessoais no contexto das sociedades. Este fato de profunda transcendência passa despercebido da maioria dos homens, que ainda não entendeu que um destino superior o aguarda além das fronteiras da coexistência social. Ele é, por natureza, um ser espiritual, que um dia há de retornar ao fulcro de suas origens, preservando, porém, a sua individualidade para constituir a coorte dos puros. O que é isso aqui? É a persona. Isso foi tirado também do teatro grego. Quando, na minha próxima encarnação, eu posso não ter traço nenhum fisionômico ou fisiológico dos que tenho hoje. Posso ser, agora, a minha individualidade é incorruptível. Ela não se transforma, porque ela é essencial.
Quem transforma a individualidade é a personalidade. Então, cada vez que nós vamos vivendo, nós adquirimos uma personalidade. E essa personalidade cabe a ela desenvolver a individualidade. É aquela história meio distorcida que ouviram o galo cantar e não souberam onde, e que criaram duas aberrações que até hoje as pessoas usam e não sabem o que significa: consciente e inconsciente. Desde Pierre Janet, com seu automatismo psicológico, ele quebrou a cara. Ele viu depois que consciente e inconsciente é apenas um processo de personalidade e individualidade. E ele teve forçosamente de entrar pelo psicodinamismo de Gustavo Gelei. E se ele não entra, é que ele fica doido. Aí é que está. Ah, mas ó, o inconsciente, me diga onde é que fica o inconsciente. Ah, fica no cérebro, mas que lugar do cérebro? Ali chama uma massa cinzenta, né? Tem gente até que já comeu, por engano. Que é uma história aí de um menino que estudava medicina, botou um cérebro humano na geladeira, a empregada pensou que era um cérebro de boi, fez um bela de um ensopado, todo mundo comeu, lambeu os beiços. Ah, que coisa horrorosa. Eu sei que comeram e gostaram. Quando o menino de noite chegou, né? Minha mãe, eu botei um cérebro humano aí para estudo e desapareceu. A empregada, ah, meu Deus, foi o que vocês comeram no almoço. Foi gente querendo botar dedo no garganta. Isso não é brincadeira não, diz que é verdade. É verdade. Vocês estão pensando que é brincadeira? Vem cá, quer dizer que o nosso cérebro não serve nem para isso? Nem para um belo ensopado, meu Deus do céu. A gente se deprecia tanto. A gente só serve o quê? Morreu para... Ou apodrece ou a gente não aceita. Tem que apodrecer. Antropófago fala. Eu sei que comeram e gostaram. Pronto, acabou. E eu não estava lá. Né? Já estão falando aí, até em camarão. É gostoso. Quando eu morei muito tempo com minha sogra e tal, aí, minha ex-sogra, aí eu comprei um cérebro de boi mesmo, né? E mandei a menina preparar. Ela preparou, o pessoal não sabia, né? Quando, no almoço, quando ela serviu o almoço com o cérebro, aí o pessoal, o que é isso? Eu disse, isso aqui é um cérebro, que eu vou comer agora. Não ficou um. Também foi bom que eu não dividi com ninguém. Isso é uma questão intelectual. Intelectual come cérebro, não é? Pior é vocês comerem, sabe o quê? Sarapatel, viu? Depósito de... viu? Isso aqui é pior. Quando nós somos pequenos, dão porcaria a gente pra gente comer. Eu comia rim de boi que eu fiquei enjoado de tanto rim. Que ruim. Bom, ele é por natureza um ser espiritual que um dia há de retornar ao fulcro de suas origens, preservando, porém, a sua individualidade para constituir a coorte dos puros. Mas, envolvido no caudal das aspirações mesquinhas
e anti-evangélicas não pode conceber ainda a sua destinação e o futuro de luzes e glórias que o espera na comunhão com Deus para a eterna preservação da vida em todas as instâncias do universo infinito. É aí que o Espiritismo, né, Kardec não chegou a traçar as linhas mestras de uma cosmovisão espírita, não é? Mas existe uma cosmovisão espírita em que nós espíritos, um dia, vamos viver num plano além do sensório, não é? Não é do suspensório, é do sensório. Quer dizer, o plano material. A gente pega, eu estou vendo vocês estão me vendo? Não, eu não me vendo, né? Também se não tiver, pode ir para o oftalmologista que está com problema. Então eu estou aqui, estou vendo isso. Todo o nosso mundo, ele é sentido, é sensorial. Um dia nós vamos viver como individualidade num mundo não sensorial. É aí que vai ser uma coisa fantástica. É mesmo. Todos nós, olha, você não sabe, isso aqui é uma escola. Alguém, é uma opinião minha, viu, minha cara? Alguém está nos preparando para que possamos, no futuro, assumir o lugar que Jesus um dia assumiu. A gente vai ser Cristo. Quem sabe, irmão, são trilhões de galáxias. Quem sabe se nós não vamos esbarrar no... Né? Você vê que futuro glorioso? A gente vai ficar sempre adorado, o tempo inteiro pregado numa cruz. Né? Uma coisa linda. Então, vocês já imaginaram isso? E aí a gente vai fazer uma pregação linda. Né? Eu não estou falando, olha, quando eu falo, eu não falo nem sério e nem brincando. Eu gosto de criar fantasias, não é bacana? A gente imaginar assim, em outro mundo, na Palestina, na Palestina, andando descalço, um bando de ignorantes atrás, e a gente falando. Aí vai falar tanto que vai terminar pregado numa cruz. Não é? Não é? É uma coisa linda. Então é isso. Eu fico pensando, um símbolo de tortura representar, pelo menos eu vi uma vez, espiritualmente uma religião. Jesus nunca desceu da cruz, coitado. Ele está lá até hoje. Se chega em qualquer lugar, está ele lá. Até no colo das mulheres. Certo. Isso.
É. Então vá, senão você vai fazer uma palestra. Ah. Isso. E aí? Ah. Isso. Eu sei. Eu já li várias vezes esse livro. Agora só tem uma coisa. Repare uma coisa interessante. Não é questão de criticar, é que até hoje, na época de Moisés, admitamos que se justifique, mas até hoje ele é considerado sagrado e intocável. Então, a nossa civilização é igual à civilização híbrida de Moisés. Por que híbrida? Porque a maioria dos fatos ali relatados são cópias fiéis daquilo que os egípcios faziam, os babilônicos, uma vez que quando Moisés tirou o povo eleito do Egito, viviam ali há 400 anos. Ora, eles absorveram a cultura egípcia. Dizer que hoje o livro da Bíblia é um livro sagrado é uma heresia. Aquele tempo se justifica. E tem mais. Veja a parte que fala a suave doutrina de Jesus. Eu não acho que Jesus pegou suave doutrina coisa nenhuma. Bom, é a opinião dele. E eu respeito a opinião. Olha, minha gente, eu não sou assim não, ó. Eu admiro Kardec, amo, mas o que Jesus pregou não foi nada de suave. É mais fácil uma prostituta entrar no reino de Deus que vocês sacerdotes. Isso foi amoravelmente que ele falou. Oh, é mais fácil uma prostituta entrar no reino de Deus. Geração ímpia. Raça de víboras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. No entanto, ele condena o olho por olho, dente por dente. Então, o problema é o seguinte: Jesus não teve nenhuma suavidade, nada. Ele não foi manso. Ele foi enérgico, porque um espírito superior tinha que agir assim. Esse negócio de espírito superior, ficar falando, meu irmão, porque o amor, eu não acredito. Isso é entonação de voz, e não a representação
moral de ninguém. E tem uma coisa, Jesus prega o amor, de um lado, e a intolerância. Hein? Ele revoluciona, ele foi político. Ele foi mais político. Você sabe uma figura que se aproxima de Jesus em nível político e que foi macaco de auditório de Jesus? O Mahatma Gandhi. Gandhi se inspirou em Jesus, porque Jesus foi um ser eminentemente político. Repare uma coisa interessante, o caso da moeda. O caso da moeda. Veja que resposta política fantástica sobre o negócio dos impostos. Quando indagaram a Jesus sobre a questão dos impostos, aí ele disse: a César, quer dizer, ao homem, o que é do homem, e a Deus, o que é de Deus. Parece até que ele dividiu com a dicotomia, não foi? Porque era a mesma moeda, só que tinha duas faces. Isso é que se chama de sociedade. A Deus, o que é de Deus, nós espíritos. Ao homem, o que é do homem, as misérias e desgraças que a gente faz por causa da nossa ignorância. Porque nós nunca vamos deixar de sermos de Deus, nunca. Mas estamos entregues à nossa insensatez, à nossa imbecilidade, à nossa ignorância. Então, o Velho Testamento, para mim, é opinião pessoal, teve a sua época, foi válido, mas hoje não presta mais. Não tem sentido. Não tem nenhum sentido. O que tem sentido hoje, sabe o que é? A pessoa raciocinar em colocações de Jesus, colocações políticas, colocações de efeito social, seja indulgente para com os defeitos alheios e severos para com seus próprios defeitos. O que é isso? É ou não é uma mensagem política que tem um efeito social notável, hein? Não julgueis para não serem julgados. O que é isso? Ah, você não presta. Ah, fulano não vale nada. Porque na medida que nós julgamos, seremos julgados. Não é isso? Então, isso não pode ter sido de um ser manso, mas de um ser altamente politizado, além da nossa época até, que veio, não sei de onde, do céu é que não foi. Do céu é que não foi. Não é isso? Um homem que diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele não falava como homem, ele falava e agia como espírito, porque ele não foi gerado como espírito, e nós também, nem por mamãe, nem por papai. Então, estudar o Evangelho, nós vamos estudar o Evangelho aqui, vamos estudar, tintim por tintim. Agora, quem quiser saber de minhas ideias sobre o Velho Testamento, pegue o livro A Bíblia e seus absurdos, que por sinal estão reeditando em São Paulo 5.000 exemplares, 4.000 já estão vendidos, antes de saírem. Por quê? Porque eu estou apontando ali o que ninguém nunca apontou, nenhum autor no mundo inteiro. Tá bom? Um Deus que manda matar crianças, um Deus que recebe oferendas humanas, sacrifícios humanos. Então, que Deus é esse?
Eu sei. Exatamente. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. E, exatamente, não precisamos mais. Sabe o que a gente precisa? Sabe o que nós estamos precisando? É de auscultar nossa consciência. Onde os Espíritos disseram que estava a lei de Deus? Na nossa consciência. Eles disseram que estava na Bíblia? Não. Então vamos passar. Olha, antes de encerrar, nós temos aqui, é da prefeitura, está no nome desse locutor que lhes fala, porque foi multada a banca do Livro Espírita. E a banca do Livro Espírita está em meu nome, porque não pode ficar em nome de instituição nenhuma, sabiam? Essas bancas. Então, quem quiser ajudar, o valor é R$ 145,96. Quem quiser ajudar, praticar a caridade, olha o momento para se praticar a caridade. Olha, e a solidariedade. Rapaz, é aula prática aqui também, não tenha dúvida. É teoria e a prática. É uma conta da prefeitura, porque nós fomos multados. Está aqui, pagar na Caixa Econômica Federal. Parcelamento de débito. É que a gente não pagou desde 97 até 200, porque tem a ocupação do solo, né? Esse negócio aí. Hein? É o próximo ano, né? Nós não pagamos desde 1997. Mas agora não dá para conversar, não. Deixa eu acabar. Hein? Não, quando terminar tudo. É, porque os espíritos não estão aqui. Sai de baixo. Ah, melhor, é melhor. Tá certo. Isso. De manhã, 7h30, 8 horas. Viu? Às 8 horas. Bom, então tá aqui, ó. Agora vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Ah, não, e é mesmo, é verdade. Pelos nossos trabalhos, pelos nossos amigos e inimigos, por aqueles que partiram, por aqueles que estão chegando. Vibremos pelo nosso país e pelo mundo, tão cheio de conflitos, de mortes estúpidas, de incompreensão, de intolerância, de perversidade, muita perversidade, de desrespeito à vida das pessoas, de desrespeito à lei de Deus, a lei que está inscrita em nós mesmos. Não está em nenhum livro a lei de Deus está inscrita. Está na consciência dos homens. É ali que é a verdadeira tábua da lei. Então nós somos regidos por uma inteligência. Que inteligência! Mas não queremos perceber. A maioria pensa que nasceu para a morte. E a morte é o fim de tudo. A morte pode ser o fim para a vida física, mas jamais será para o espírito, a individualidade. Então, muita paz e tenhamos uma noite boa de sono e que sejamos
assistidos pelos bons espíritos. Está encerrada a reunião.